Queridos estudantes de todo o Brasil, vamos conversar um pouco sobre a prova do Enem de redação 2021. Foi de fato muito difícil? Há uma ambiguidade no tema? Os textos motivadores não ajudaram em nada? Olha, eu já vou adiantar para vocês, eu não concordo com esses posicionamentos. Vejo que o tema foi bem escolhido, está dentro da perspectiva do Enem. Você não precisava ter conhecimento jurídico, você não precisava ser um estudante de direito para fazer essa redação. Isso é um exagero e eu vou mostrar para vocês aqui por quê. Primeiro, observem que os textos motivadores, eles deixaram muito clara a situação. Ah, professor, mas eu não consegui entender, eu acho que... Beleza, mas eu posso dizer uma coisa. Para muitos candidatos, foi assim, um tema excelente, fácil, acessível. Já recebi centenas de alunos, de redações de alunos meus, que conseguiram sim uma excelente redação. Tiveram condições de pensar na hora da prova, de elaborar uma estrutura interessante para a redação em termos de ideias, e vamos esperar a nota, que eu acredito que serão notas muito altas. Mas, claro, algumas pessoas não conseguiram, algumas pessoas não se saíram bem. Agora, isso acontece todo ano. Não é exclusividade do Enem 2021. Muitas pessoas realmente não entendem o tema, e este fica um pouco, sim, mais distante de algumas pessoas que não se debruçam mais nos estudos, que não treinam bastante a redação e que não têm uma metodologia inteligente para que possa assessorar, independente de qual seja o tema. Porque como ficam agora os acertadores de tema? E quem depende do tema acertado para se dizer que está fazendo um bom trabalho? Aí ficou difícil. Então, se você aprendeu a escrever no nível, olha só, de médio para cima, você já conseguiria sim mexer nessa redação e se caprichar, se tivesse uma certa tranquilidade, uma clareza do que é para ser feito, você com certeza conseguiria, tá? Então, acompanhe aqui comigo, por favor. Vejam só, texto 1. Ele fala de algumas pessoas, cerca de 50, que todo dia descem de um ônibus na vara da infância, da juventude, para fazer o seu documento principal. Que documento é esse? Certidão de nascimento. Pessoas que não têm certidão de nascimento. Veja bem, então, para o Estado, é sinal de que você não existe. Para a administração pública, é sinal de que esse indivíduo não conta entre os brasileiros. Os próprios indivíduos que não têm os seus documentos, eles têm uma avaliação muito negativa sobre si mesmos. Olha o que eles dizem aqui, ó. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras. Essas pessoas se veem assim como indivíduos deixados de lado pelo Estado. Nós somos como se fôssemos cachorros. Não precisamos de documento. O Estado está falhando conosco. É o que eles pensam, é o que está aqui. Texto 1. A ideia da invisibilidade começa a se formar. Prestem atenção. Vou nem falar o tema primeiro. Texto 2. Vem a Lei 9.534 de 1997. O que essa lei fez? Ela tornou o registro de nascimento gratuito. Então a pessoa simplesmente não precisa pagar, ela não precisa ter dinheiro, porque nós vimos aqui que essas pessoas que estão pegando esses ônibus, que estão se deslocando para tentar resolver o seu problema, essas pessoas são pobres.
Isso está aqui. Então, essa lei simplesmente disse o seguinte, olha, a partir de agora é gratuito. Mas o próprio texto fala que isso não adiantou. O problema persiste, porque ele vai além da questão financeira. Por quê, professor? Porque tem o deslocamento, porque tem a falta de informação, tem a distância dos postos de atendimento, cartórios. Não necessariamente precisavam ser cartórios. O Estado poderia colocar agências com essa finalidade, desburocratizar o processo, tá? Chegar mais perto da população que precisa. Mutirões de registros. Olha, professor, nossa, não tinha pensado. Vão pensando aí para ver se realmente esse tema é difícil. Texto 3. A certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do cidadão. Por intermédio da certidão de nascimento, outros documentos podem ser tirados. CPF, carteira de trabalho. O indivíduo tem certidão de nascimento, como é que ele vai trabalhar com o registro? Ele não tem CPF? Como é que ele vai fazer uma compra? Como é que ele vai ter um crédito? Então, do ponto de vista até social, também tem um problema. Ouvi alguns dizerem que, na realidade, o tema era para falar apenas da invisibilidade legal, que social não tem nada a ver. Olha, isso está escrito aqui, ó. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe, ou seja, ela se torna visível. A pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Está escrito aqui, ué. Para o Estado e para a sociedade. Tanto de confusão é essa que eu não estou entendendo até agora. Vamos lá. Só de posse da certidão é possível tirar outros documentos civis, como carteira de trabalho, carteira de identidade, título de eleitor, cadastro de pessoa física, né, o CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola. Então, para que o indivíduo realmente possa ser um cidadão na sua plenitude, ele precisa dos documentos. A começar pela certidão de nascimento. Ok? Até aí? Beleza, professor. Aí nós temos uma imagem onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Então, se é um ser humano, ele precisa ter a sua cidadania garantida. O acesso aos direitos que o tornam cidadão. Ok. Aqui tem um mapinha da invisibilidade. Olha que interessante. Esse mapa, ele mostra as 5 regiões do Brasil com os respectivos números da invisibilidade. Alguns alunos fizeram algo bem interessante, somaram. Se você somar todas as regiões aqui, você vai ter um número de 2.940.000 indivíduos invisíveis. Você pode aproximar cerca de 3 milhões de brasileiros estão padecendo do problema da invisibilidade por falta de documento. Essa invisibilidade é legal, essa invisibilidade diante do Estado, mas para a sociedade também tem uma certa invisibilidade. Não é só o indivíduo que está ali trabalhando numa função que ninguém quer olhar para ela, para essa função, e muito menos para os indivíduos que trabalham nela, ou as pessoas que estão na sarjeta, nas ruas, nos guetos, nas favelas. São só esses os indivíduos invisíveis socialmente? Não. Se o indivíduo também não tem uma documentação, ele não está no trabalho, ele não está nos locais de compra, pelo menos naqueles locais de compra a crédito, ele não está nos bancos, ele não está recebendo benefícios. Não é verdade? Então, nós temos um problema de uma certa invisibilidade social.
está aqui também. Então, ele é cidadão. Nós estamos vendo que o problema atinge o Brasil como um todo, de norte a sul, e são quase 3 milhões de invisíveis. Beleza, professor. Agora eu comecei a entender, eu comecei a perceber. Vamos lá? Tema, agora que fizemos a leitura cuidadosa: invisibilidade e registro civil. Algumas leituras equivocadas aqui. Alguns estão entendendo o seguinte: invisibilidade civil e registro civil. Não, apenas invisibilidade e registro civil. Invisibilidade do indivíduo perante o Estado, a sociedade, como nós colocamos aqui em alguns casos. É essa invisibilidade. E o registro civil. Qual a relação existe entre invisibilidade e registro civil? Se você não tem registro civil, você não está visível em muitas circunstâncias. É só isso. E aí vem 2 pontos. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. O que é a garantia de acesso à cidadania no Brasil? Registro civil. Tem gente fazendo essa leitura aqui, que a invisibilidade seria a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Meus queridos, aí é querer arranjar uma confusão onde não existe. Como que nós vamos trabalhar a ideia de invisibilidade? A invisibilidade civil seria uma garantia de acesso à cidadania. Como que um problema seria uma garantia de acesso à cidadania? Nós não podemos ler dessa forma, nós temos que ler a frase como um todo. Ah, mas eles vacilaram na hora de fazer a frase. Espera aí, a frase, ela está bem redigida e ela está direcionada a indivíduos que já concluíram o ensino médio. Pressupõe-se que esses indivíduos tenham, sim, uma capacidade de entendimento de frase como esta. Ainda mais amparada a frase nos textos motivadores, para deixar tudo clarinho, invisibilidade, as pessoas chegando naqueles ônibus, tentando resolver seu problema. Ah, nós somos cachorros, nós somos ninguém, nós somos invisíveis, nós não existimos. É isso, é essa invisibilidade. Arranjar confusão para quê? Tá? E aí vem invisibilidade e registro. O registro civil que está escrito aqui. Mas vocês viram que todos os textos motivadores destacam a certidão de nascimento. Então, a certidão de nascimento aqui é o documento mais importante, porque ele é frisado em todos os textos motivadores. Você tem que ir compondo essas informações a fim de que você possa desenvolver uma redação bem ajustada à proposta que foi oferecida. Então, invisibilidade, aí as pessoas estão dizendo, é invisibilidade social, é invisibilidade social, essa invisibilidade é o que garante acesso? O que é isso, gente? Ah, mas precisa ter conhecimento jurídico? Que conhecimento jurídico que precisa ter aqui para fazer essa redação? Afinal de contas, fica muito claro que o Estado, que precisa prover os meios para que todos sejam cidadãos plenos, está falhando. Está faltando política pública nesse sentido. O artigo 3º da Constituição Federal, ele diz o seguinte: é objetivo fundamental da República, ou seja, do Estado, promover o bem de todos. Então, nesse caso, os indivíduos sem documentos, eles não recebem boa parte dos benefícios que os outros documentados recebem. Isso é algo muito ruim para essas pessoas. Ah, professor, então eu já poderia falar que cabe ao Estado. Sim, o Estado. É uma falha do Estado. Ah, mas o Estado já fez a lei aí. Tá? Mas ela não foi suficiente. Nós nunca vamos resolver o problema apenas com a lei. A lei é o início. Mas o Estado precisa de políticas públicas que vão além. Isso está aqui no texto 1. Aliás, no texto 2, que diz que a lei
A lei ela entrou em vigor, mas o problema persistiu. Não é? Então, nós entendemos que precisa ir além. Está escrito aqui, tá bom? Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira dos indivíduos. Professor, comecei a entender o negócio. Muito bem, vamos lá. O que nós temos que pensar? Dentro da minha metodologia, eu levo meus alunos a pensar da seguinte forma. Você já sabe, isso tem aí na internet de todo jeito. Olha, vamos começar com a contextualização. Poxa, nesse caso, tem frase de autor que eu conheço? Ficou difícil. Nesse caso, tem contexto histórico? Poderia mostrar, né, que as pessoas pobres estão sempre sendo alijadas, ou seja, colocadas de lado, preteridas em relação aos direitos aqui no Brasil. Poderia. Mas poderia começar contextualizando com a citação de lei. A nossa Constituição recebe o nome de Constituição Cidadã. Tem um aluno ainda, um aluno de São Paulo, Leopoldo, que desenvolveu essa ideia. A nossa Constituição, ela recebeu o nome de Constituição Cidadã. Justamente porque ela defende, ela resguarda os direitos, todos os direitos essenciais e mais do que essenciais para que o indivíduo possa se planificar como cidadão. Então, a nossa Constituição poderia ser, sim, já apontada. Ah, professor, mas ficava muito... Gente, não precisava ser esse tema, não. Quantos temas aí? Peguem aí os manuais de redação do INEP, que é o manual oficial. Deem uma olhada. Muitas pessoas, em outros temas, citaram a Constituição também. E este aqui ficava bem adequado você citar a Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico do Brasil, garante a todos os brasileiros e também a estrangeiros residentes no país amplos direitos, a fim de que todos possam usufruir da cidadania. Pega a Constituição, são direitos, você ter acesso aos direitos, então você está sendo um cidadão pleno. Ok? Você ter condições para isso é muito importante. Então coloca aqui acesso à cidadania. Se faz tendo a documentação, inicia-se por aí. Sem isso, é muito difícil você acessar esses direitos que te dão a condição de cidadão. Então, quando o indivíduo não tem essa documentação, é como se ele fosse uma apátrida. Um indivíduo que está sem a sua pátria. Isso é muito ruim. Isso é característico de pessoas que fugiram dos seus países e que não têm uma documentação, tentam entrar em outro país, mas sem documentação, os refugiados, por exemplo. Olha o drama dessas pessoas. Agora, o indivíduo viver esse drama dentro do próprio país. Eu tive redação, por exemplo, que começou com isso. Falando, né, dessa situação de refugiados que não têm documento, e o indivíduo padecer desse problema dentro do próprio país é realmente muito humilhante. Por isso que alguns se dizem cachorros. Ok? Então, aqui comigo, eu vou ler uma redação, tá? Ela vai aparecer bonitinha aqui para vocês. Acompanhem, por favor. Acho que é aqui, ó. A Constituição Federal, nos incisos do artigo 5º, apresenta uma série de direitos fundamentais à cidadania. Artigo 5º, nos seus incisos. Eu poderia, professor, poderia falar só da Constituição. Com o objetivo de reforçar esses direitos, entrou em vigor em 1997 a Lei 9.534, a qual tornou gratuito o registro de nascimento em todo o território nacional. Então, isso aqui foi para reforçar o direito à cidadania. Ô professor,
Mas aí você copiou do texto motivador. E quem falou que eu não posso citar uma lei que está no texto motivador? Ah, porque eu aprendi, então vai aprender direito. Vai aprender direito. Você não está proibido de utilizar informações dos textos motivadores. O que está nos manuais do INEP é que você não pode copiar as frases que lá estão. Aprenda direito. Apesar dessas garantias legais, tanto na Constituição quanto nessa lei específica, apesar dessas garantias legais, uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2015 revelou que quase 3 milhões de brasileiros não possuem tal registro e, como consequência, tornam-se legalmente invisíveis e sofrem severas limitações no exercício da cidadania. Sofrem severas limitações no exercício da cidadania. Cuidado com isso também. Eu peguei redação que falava que sem esses documentos o indivíduo não tem nenhum dos direitos da Constituição. Isso está errado. Então, porque não tem documento, não tem direito à vida? Não tem direito à liberdade, porque não tem documento? Ué. Então, existem diversos direitos que o indivíduo ainda tem. Então, você não pode dizer que fica sem todos os direitos que estão ali inscritos na Carta Magna, na Constituição Cidadã, na Constituição Federal. Isso não está correto. Então, o indivíduo perde, sim, mas não tudo. Então, olha só, tornam-se legalmente invisíveis e sofrem severas limitações no exercício da cidadania. Esse problema possui duas principais causas. Aí nós temos que trabalhar, não é? O D1 e D2. Muita gente não conseguiu. Ah, como é que eu vou fazer D1? Como é que eu vou fazer D1? Não tem uma metodologia para isso. Quer saber como faz isso? Procure aí na minha metodologia, está aí no YouTube, no Instagram. Tá? É só procurar que você acha. Olha só. Vamos colocar um D1 no Estado e um D1 na sociedade. Porque esse problema existe por quais causas? É claro que é um problema multifatorial, mas vamos eleger duas principais? Vamos. É um problema do governo, está faltando política pública nesse setor, e é também uma certa negligência da sociedade com a sua documentação. Muita gente deixa para lá. Mas, professor, aí você não pode afetar. Sim, e isso decorre de quê? De uma educação falha, que não conseguiu levar esses indivíduos a informação específica e fundamental de que, olha, você precisa ter essa documentação. Isso é fundamental. Você não pode ficar sem. E insistir nisso aí. O indivíduo munido de informações, até mesmo um rapazinho, vai chegar em casa, olha, nós precisamos ter. Não podemos ficar sem isso, não. Todo mundo aqui tem que estar documentado. Então, podemos trabalhar, professor, mas eu não quis. Tudo bem, mas é também uma ideia que você pode colocar na sua redação e defender. Ok? É um ponto de vista defensável. Então, você pode colocar. Vejamos, então, esse problema possui duas principais, não são únicas, duas principais causas. 2 pontos. A burocracia de parte do setor público e a negligência dos brasileiros em face de suas obrigações civis. Então, é muito burocrático para tirar o documento. Tem muito deslocamento daqui para lá, de lá para cá, e é difícil, é longe, é complicado, é fila, 3, 4, 5 horas esperando. Que é isso? É burocrático, tem que desburocratizar. Beleza, professor. E também há uma negligência de parte da sociedade. Ok. Então, é com isso que nós vamos trabalhar agora. Difícil? Não. Até muito óbvio. De início, primeiro parágrafo de desenvolvimento. De início, é importante frisar que o Estado, ao tornar burocrático o acesso a um documento essencial para que alguém se planifique como cidadão, o está condenando à invisibilidade legal e social, e cerceando o seu direito ao trabalho, ao voto,
a dignidade, visto que sem certidão de nascimento é impossível ter acesso à carteira de trabalho e ao título de eleitor, por exemplo. Aí não consegue. Aí não consegue. Vai voltar, vai tirar, aí a pessoa, poxa, não consigo trabalhar. Não, não consegue. Entenderam? Então aqui você pode garantir. Essa letargia do Estado, essa demora, essa letargia do Estado choca-se com outro preceito constitucional presente no artigo 3º da Carta Magna Brasileira. 2 pontos. Aspas. Constitui o objetivo fundamental da República promover o bem de todos. Fecha aspas. Ponto. Contudo, limitações ao direito à cidadania é um mal que precisa ser erradicado. Então, o artigo 3º diz que cabe ao Estado promover o bem de todos. Mas essa invisibilidade é um mal e precisa ser erradicado. Ah, professor, mas como é que eu ia guardar? Meus alunos guardaram. Por quê? Porque eu falei para eles, guardem esse artigo 3º. Ele é coringa na hora da sua redação. Aí, coube direitinho. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora nós vamos resgatar a negligência da sociedade brasileira em face de suas obrigações civis. Outro problema que agrava ainda mais essa situação é o modo irresponsável como milhões de brasileiros lidam com seus deveres civis. Tal negligência decorre da precariedade da educação nacional, incapaz de esclarecer quase 3 milhões de pessoas acerca de suas obrigações perante o Estado e a sociedade. Não é, portanto, sem motivos que o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, classifica a educação nacional como uma das piores do mundo. Afinal, um sistema de ensino que não instrui nem mesmo para a cidadania é muito deficiente e incapaz de formar um país de plenos cidadãos. Não podemos tirar o foco do tema. Não podemos tirar o foco do tema. Precisa ter registro. Precisa acessar os direitos que transformam os indivíduos em cidadãos plenos. Bom, conclusão. O que é que nós vamos solucionar? Nós vamos solucionar essa burocracia do Estado. E vamos dar aqui um toque também na negligência da sociedade. Mas nós precisamos desenvolver de forma completa apenas um. Vocês sabem disso. Então, portanto, diante dessas mazelas, é fundamental tornar mais céleres, ou seja, mais rápidos, mais céleres e eficazes os órgãos e secretarias responsáveis pelo registro de documentos, em especial a certidão de nascimento. Falou dela o tempo todo. Registrar. Vamos tornar mais fácil tudo isso. Tá? Então, você tem que falar quem vai resolver o problema, o que resolve e como se resolve e com que finalidade. Tá? Vamos lá. Para isso, então, como? Estou entrando no como agora. Para isso, cabe a quem? Ao Estado fazer uma ampla reforma administrativa que desburocratize os processos e serviços públicos e os torne mais acessíveis à população. Neste último caso, ou seja, mais acessíveis, é fundamental abrir postos de atendimento nas regiões mais descentralizadas, a fim de poupar a população das angústias dos longos deslocamentos. As escolas, aí vamos pegar um pouquinho do problema dessa negligência da sociedade, negligencia o problema. Às vezes sabe que precisa ter a documentação, sabe que está errado, já confrontou com problemas relacionados à falta de documentação, mas vai levando, vai empurrando com a barriga, sem compreender o grande problema em que estão envolvidos. Então, as escolas, por sua vez, devem esclarecer os alunos e os seus familiares sobre a importância do registro de nascimento para o pleno exercício da cidadania. O professor está falando muitas vezes cidadania. É o tema. Registro, cidadania, invisibilidade. Isso é o tema. Se você não repetir em lugares específicos, estratégicos, com certeza
você começa a perder o foco do tema. As escolas, por sua vez, devem esclarecer os alunos e os seus familiares sobre a importância do registro de nascimento para o pleno exercício da cidadania. Vamos à finalidade agora. A finalidade de todas essas medidas é impedir a invisibilidade social e permitir que todos os brasileiros recebam os benefícios inscritos no artigo 3º da Constituição. Porque lá fala que cabe ao Estado promover o bem de todos. Então, para o indivíduo ter o bem a que todos têm direito, esses indivíduos precisam estar munidos da documentação. Tá? Então, essa invisibilidade jurídica, legal, melhor dizendo, e essa invisibilidade social precisam ser resolvidas. Ok, galera? Olha, se nós colocarmos na cabeça que o Enem não pode elaborar um tema como este, ou que ele deveria elaborar um tema assim, que desse para a galera acertar, ser mais previsível, que passou tão longe, né? Então, nós estaríamos definindo aquilo que o Enem pode ou não fazer. Não é assim, não caiam nesta. Preparem-se. Preparem-se. Vocês têm que ir para lá preparados. Se vocês ficarem, o spoiler, quem fica atrás de spoiler de tema e de vazou o tema e corre atrás disso, olha, sentiu na pele o que é não estar realmente preparado para fazer uma boa redação. Aí o que acontece? Por causa disso, vai ter que voltar, quem sabe, mais 1 ano ou 2, para se preparar melhor e deixar de lado essas formas de, eu não diria nem de ensino, né? Essas formas de tentar burlar o sistema do INEP com redações pré-moldadas, redações, né, já caveirão. Então, tomem cuidado com isso, estudem, isso será melhor para a sua vida como estudante e para o seu futuro como profissional. Ok? Valeu, galera!